Inflação e imóveis. O que cai quando é a hora de comprar? E como posicionar os seus investimentos? E talvez você considere, em um momento de insegurança, de instabilidade global, quanto do seu portfólio vale a pena alocar em ativos sólidos, imóveis. E se a inflação sobe, o que acontece com o preço de um imóvel? O que acontece com o preço de um aluguel? E o que acontece com a parcela de um financiamento imobiliário? Essas são perguntas talvez um pouco mais detalhadas que poucos investidores se fazem e é muito importante que você se faça em um momento como esse. Então vamos começar entendendo o que é inflação, já deixando aqui o disclaimer que esse é um tema que dá muito pano para manga. É muito simples você achar uma definição de inflação, mas até entre os economistas você tem algumas correntes e diferentes definições do que é inflação. De uma forma muito simplista, é um aumento geral e contínuo nos preços de forma abrangente. Isso significa que todos os preços estão aumentando. Agora, a causa do porquê isso acontece já é uma discussão muito longa em termos de economia. Algumas correntes dizem que por questões de governo, por uma questão de emissão de moeda sem estar atrelada por meio do crédito. Então é uma questão bem complexa, mas o foco do vídeo aqui é que a gente entenda como isso impacta os imóveis e como tomar as melhores decisões nesse momento. Então, se apegando na definição de inflação como o aumento geral e contínuo nos preços, isso significa que o seu dinheiro vale menos. Você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa que você comprava antes. Nós temos percebido diariamente produtos básicos, como por exemplo, o bom e velho cafezinho do brasileiro, que é um patrimônio cultural da nossa nacionalidade e tem se tornado cada vez mais caros. Vou usar valores exemplares aqui, mas é um produto que há um tempo atrás, alguns meses atrás, ele poderia custar 10 ou 12 reais e esse mesmo produto no mesmo local ele está custando 20, 25 reais. Então esse é um exemplo muito simples do que é inflação. Você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa que você comprava um tempo atrás com menos dinheiro. Eu percebo que essa questão de inflação é um pouco mais abstrata, principalmente para a geração mais nova, como por exemplo a minha geração, né? O pessoal que está ali com 20, 25, até mesmo 30 anos. Porque se você conversar com uma geração atrás, o pessoal que hoje está com 40, 45, 50, eles viveram, estavam muito conscientes na década de 70 e 80, onde o Brasil viveu momentos de inflação extrema, onde os preços das coisas nos mercados eles eram corrigidos diariamente. Então, o mesmo item que você compra hoje por 10 reais, você poderia ir no mercado e amanhã ele tá 15, ele tá 20. E uma geração atrás da nossa, os nossos pais, os nossos avós, viveram isso na pele durante anos. E essa geração que está um pouco mal acostumada com uma economia talvez um pouco mais tranquila e sempre algo mais sob controle. E em um cenário de inflação alta, o preço do imóvel tende a subir. Porque, junto com a inflação, sobe também o custo de construção, o custo de mão de obra, o que faz com que fique mais caro você construir novos imóveis e também o ativo imóvel vira uma reserva de valor, porque é algo sólido. Em algumas economias ao redor do mundo, você pode até perceber que, em muitos casos, a cotação do preço dos imóveis foi descolada da economia local e passou a ser transacionada em dólar. Isso foi algo que aconteceu em alguns países e é muito tranquilizante e traz uma tranquilidade muito grande para nós entender que essa é uma possibilidade. Caso o carrinho vá pela ladeira, quem tem o seu imóvel ainda assim pode ter uma possibilidade de salvação e não perder o seu valor, o seu ativo tão valioso. E quando se trata de financiamento, principalmente imobiliário, com a inflação alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa básica de juros. Isso significa que o dinheiro vai ficar ainda mais caro. Se ele está caro numa ponta do lado do consumo, ele vai ficar caro na outra ponta também do lado do crédito. Então vai ficar duplamente difícil para você acessar esse recurso. E levando essa mesma lógica para outras operações do mercado imobiliário, como por exemplo os aluguéis. É interessante a gente prestar atenção que com uma taxa de juros mais alta, com preços mais altos, é comum que algumas pessoas fiquem um pouco mais apertadas financeiramente e talvez a pessoa que
pagava um determinado valor de aluguel, ela não consiga pagar mais esse mesmo valor. Então, o que geralmente acontece é uma margem para renegociação dos preços do aluguel ou a vacância. Essa pessoa ela vai achar um outro aluguel que pode ser mais acessível ali no contexto dela. E a pergunta que não quer calar: é melhor então eu comprar um imóvel quando a inflação tá baixa, quando a Selic tá baixa? O que é melhor eu fazer? E essa é uma questão muito interessante a se analisar, porque você já entendeu aqui que se a inflação está alta, os juros provavelmente também vai estar alto, e em um cenário de queda, se a inflação está baixa e a Selic também está baixa, você vai ter os dois contrapontos ali. No caso, você vai ter dificuldade de acesso ao crédito, você vai ter um ativo mais caro e dificuldade de financiamento. E do outro lado, você vai ter talvez um ativo mais barato, porém mais pessoas com esse acesso a esse tipo de ativo, acesso a dinheiro, acesso a financiamento, o que pode gerar a valorização dos mesmos imóveis. Então é muito interessante, como eu sempre falo aqui, não existe cenário ideal e não existe regra, não existe algo que vai funcionar para todo mundo. É muito interessante você entender, é muito importante analisar o cenário como um todo, em termos macro, em termos externo, e eu estou usando externo aqui no sentido fora de você, exceto você, o mercado como um todo. E também analisar suas finanças pessoais, analisar a sua situação, porque dado essas movimentações de mercado e o seu cenário econômico, você pode ter aí problemas, até mesmo financeiros e dificuldades financeiras, ou você pode ter oportunidades, caso o seu recurso seja suficiente para que você consiga aproveitar dessas oportunidades que vão surgindo ali. Então, caso os ativos estão subvalorizados ou não estão avaliados da forma que deveria e você tem o recurso para comprar ele à vista, é uma ótima oportunidade. Inclusive, nesse canal falamos sobre leilão de imóveis, o que é um mercado muito interessante nesse momento, porque agora, por exemplo, nós temos a inflação alta, nós temos a Selic alta, né, e nós temos uma inadimplência alta em financiamentos imobiliários. E isso abre margem para o mercado de leilão. Então, caso você tenha uma boa análise de crédito, caso você tenha o recurso para comprar esses imóveis à vista ou utilizar algum instrumento de alavancagem, é o momento perfeito para você comprar imóveis de forma inteligente, com 50, 60 e até 70% de desconto. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu gostei. Aproveita e manda esse vídeo para um amigo, um familiar que está chegando agora no mercado imobiliário e não pode perder essas oportunidades, assim como você. E nesse canal trarei mais vídeos sobre esse tópico, sobre como comprar imóveis de forma inteligente, e você pode fazer uma pergunta diretamente para mim lá no meu Instagram e eu vou trazer a resposta aqui para você em forma de vídeo. Eu sou o Thierry Mendes e nos vemos em uma próxima oportunidade.